Glória a Deus. Hoje, 19 de novembro de 2025, quarta-feira, celebramos o Dia da Bandeira Nacional. Está aqui, está no meu sangue. Patriota nato. Amém? Mas eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. Fica até o final, Deus vai falar com você, vai te abençoar. O nosso texto é Efésios 4, 28, diz assim a palavra de Deus. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Amém. Vamos aqui ao texto, Efésios capítulo 4, do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 21. Paulo vai assim nos trazer várias exortações para uma vida equilibrada, ilibada, com senso, com juízo de um verdadeiro crente. Amém? Vamos aqui aprender com o versículo 28 de Efésios 4. Aquele que furtava, não furta mais. Olha, o genuíno crente, a pessoa convertida a Jesus, pela essa fé exclusiva em Cristo, ele muda radicalmente a sua vida, o seu caráter. Personalidade não. Persona é a personalidade, não muda. Mas o convertido muda o seu caráter radicalmente. Amém? É a metanoia, mudança de mente, tá certo? Furtava, não furta mais. Simples assim. Amém? E aí, eu vou dizer assim, isso vale para qualquer ação na sua vida. Adulterava, fazer qualquer coisa, não faz mais. Caía pelas calçadas bêbado, não cai mais. Glória a Deus. Amém. Quem conhece a Cristo, amado, muda a sua prática de vida, muda o caráter. Amém? Então, furtava, não furta mais. O versículo 28 vai continuar dizendo assim, antes trabalha. Ora, o verdadeiro crente convertido, ele busca agir agora com justiça. Antes roubava, tomava dos outros, né? INSS. Ah, Jesus. Agora, no lugar de furtar, ele vai trabalhar honestamente. Isso é mudança. O crente convertido, se ele roubava, e você pode roubar muitas coisas, tá certo? Vou já explicar um pouco. Aí o texto vai continuar assim, fazendo com as próprias mãos. Olha, essa expressão, quando diz fazendo com as próprias mãos, vai dizer o que é bom. Fazendo com as próprias mãos vai me dar a entender que é o mesmo ser humano. Eu não deixei de ser o André quando eu me converti. O que mudou foi uma consciência nova, um caráter novo, uma visão clara do reino dos céus, da justiça de Deus. Então, é isso que acontece com o convertido. Então, fazendo com as próprias mãos, isso me faz entender que é a mesma pessoa, o mesmo corpo, o mesmo ser humano, o mesmo cabeção aqui cearense, tá certo? Agora convertido. Só que tem uma grande diferença, querido. Mudou o caráter. Com Jesus muda. Não dá para dizer que está com Jesus e continuar fazendo as mesmas práticas de antes. Não dá. Se você está fazendo isso, você está se enganando. Ou alguém está lhe enganando. Porque com Jesus muda. Se não mudar, você não está com Jesus, você está enganado. Então, assim, fazendo com as próprias mãos, isso vai dizer assim, é a mesma pessoa, as mesmas mãos, não mudou. O que mudou foi a mente, o caráter, assim, a atitude, a ação. Isso faz uma enorme diferença, tá certo? Cristão convertido. É o mesmo ser humano, tem a mesma identidade, tem o mesmo título de eleitor, mora na mesma casa. O que mudou? Caráter, alma convertida a Jesus Cristo pela fé. E fazendo com as próprias mãos o que é bom. Olha, o crente em Jesus, ele se torna uma pessoa incapaz de fazer o mal. Quando nós perdemos um pouco a nossa direção e acabamos fazendo uma coisa que não é tão agradável a Deus, que não é tão boa, isso tem que ser uma circunstância. Tipo assim, eu vou no trânsito atrás de um ônibus, o ônibus passou quase no vermelho atrás do ônibus, inconscientemente,
passei no sinal vermelho. Não havia uma intenção, foi uma falha sim. Então, o crente, se ele fazer o mal, tem que ser uma circunstância que ele foi, de alguma forma ali, induzido, conduzido, acabou fazendo aquilo que não era para fazer. Você está entendendo? Mas fazendo o que é bom, porque muda. O crente em Jesus Cristo, ele se torna uma pessoa incapaz de fazer o mal. Amém? Isso é a vida com Jesus, tá certo? E o versículo 28 vai dizer: para que tenha com que acudir o necessitado. Olha como é que o apóstolo Paulo coloca. Antes roubava e ficava para si a ganância, porque o ladrão, ele é ganancioso, ele é um safado, é um covarde, aí ele é ganancioso, né? Vê o cara do banco ontem aí, dois gerentes presos. Que vergonha, né? O cara que é um estilista lá de negócio de paletó, é cara famoso já, rico. Que vergonha, sem caráter, né? A gente vê cada coisa aí. Então é isso que acontece com o cristão. Ele era um ladrão, mas ele se converteu, agora ele não rouba mais. Meu querido, olha, eu vou dizer isso aqui, isso vale para qualquer condição de vida. Qualquer condição. Ontem foi sobre o mentiroso, tá certo? Então, anteontem, ontem foi sobre o irás e não pequeis. Então, é essa condição. Olha, quando a gente pensa em ajuda, para que tenha com que acudir o necessitado. Quando a gente pensa em ajuda, a gente pensa logo em ajuda financeira. Se você tem condição de ajudar alguém financeiramente e quer ajudar, ajude, se é livre, não é obrigado não. A Bíblia diz que quem dá esmola com a mão direita e que a esquerda não veja, ou seja, deu, está dado, acabou. Não interessa. Ah, ele vai comprar droga. Não, não interessa. Você dá a esmola, é você que deu e acabou-se. É assim, tá certo? Então, mas tem muitas formas da gente poder ajudar. Deixa eu citar umas aqui, tá certo? Para mim e para você. Porque quando a gente pensa em ajuda, a gente pensa logo em condição financeira, né? Mas eu vou dizer assim, você pode ajudar uma pessoa orando por ela, você pode ajudar uma pessoa aconselhando a ela, orientando para o bem, né? Orientar assim, a pessoa, ensinar sobre as coisas de Deus, mostrar que tem jeito, às vezes, para uma vida que está moribunda, entregue aí ao mal, né? Diligentemente vivendo, conduzido pelo mal. Você pode conversar com essa pessoa, orientar, você vai ajudar, e se ajuda também. Você pode, assim, conduzir as pessoas para o bem. Dizer assim, olha, rapaz, esse teu comportamento, pensa. Você vai ajudar e você ajuda, tá certo? Você pode ajudar sendo amigo. Você não vai praticar o que ela está praticando, você pode ser amigo. E como amigo você vai ouvir. Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. A gente não quer ouvir nem quem está perto da gente, né? Às vezes acontece. É egoísta. Egoísmo. Ah, eu sou crente, estou bem. Ah, o outro, né? Não. Às vezes é só um ouvido. Ó. Dois, né? Já diz aí. Aqui um é para ouvir mais e falar menos. Eu estou aqui falando porque eu estou querendo te abençoar. Então, você pode ajudar a pessoa de muitas formas. Sendo amigo, tratando a pessoa bem, respeitando. E tantas outras coisas que tem que você pode fazer para alguém. Se puder ajudar financeiramente, amém. Se há necessidade financeira e você pode, amém. Você não precisa dar tudo que você tem. Mas se pode, faça isso com alegria, com gratidão no coração. Então, querido, aqui, o que é que nós aprendemos com essa palavra hoje? É que um crente, genuinamente crente em Jesus, ele muda radicalmente o seu caráter. Furtava, não furta mais. Agora vai fazer, vai trabalhar, vai fazer o que é justo, vai fazer o que é honesto, vai fazer aquilo que a gente sabe que é honesto. Porque eu não preciso dizer para você o que é errado, não. Amém? Eu não posso deixar de contextualizar, né? Nós olhamos para o Brasil, eu estou acompanhando a CPMI e a gente vê as pessoas depondo, mentindo, roubaram bilhões e bilhões e bilhões dos aposentados. Sem caráter, ladrão. É igual ao cara que saca um revólver e assalta, porque é assalto. Uns assaltam com revólver, é apenas um pouco mais violento aos olhos, né? Porque atira e mata. Mas a pessoa às vezes mata tomando dinheiro na caneta. Mata julgando erradamente. É só o que se vê aí. Coisas criminosas acontecendo no nosso judiciário e tudo mais. Nosso governo é um mentiroso, um ladrão, assim que está destruindo a economia da nossa nação, consequentemente destruindo a nação, destruindo a família, destruindo tudo. É um mau caráter, tá certo? Então, querida, a pessoa convertida, ela muda. Muda radicalmente. Não dá para dizer que é convertido e ficar com as práticas antigas. Pode até alguma coisa estar ali, mas vai tirando as escamas, tá certo? Vai se limpando, lendo a Bíblia, orando, e você, um convertido,
ele pode ajudar alguém. Agora, Paulo diz, olha, você que era um ladrão aí, você vai ajudar os outros agora, você vai trabalhar, ajudar dentro da sua possibilidade, tá certo? Deixa eu ler aqui Zaqueu, capítulo 19 de Lucas, versículo 8 e 9, que diz assim, Zaqueu, levantando-se, disse a Jesus, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, lhe restituirei quadruplicado. A pessoa, se o Lula se converter, devolver quadruplicado? E todos os outros aí, ladrões, que estão surrupiando a nossa nação, comerciante desonesto, como o pessoal da JBS, que agora mudou de nome, e por aí vai. E é uma turma grande. Aí o versículo 19 assim, disse-lhe Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque ele era um cobrador de imposto, era considerado um publicano e pecador, não pertencia ao povo judeu, tá certo? E aí ele diz, agora se converteu, pertence a Abraão, pertence ao povo de Deus. Então, amado, o que nós precisamos é orar para que as pessoas se convertam. O traficante, quando ele se converte, ele deixa de traficar. Assim a gente vê aí. Então essa é a minha oração, que Deus converta as nossas autoridades. Alexandre de Moraes se convertesse, a gente ia ficar até desconfiado, né? O pessoal desconfiou quando Paulo disse que se converteu, que ele matava os crentes, mas se houver uma conversão, haverá mudança radical. Isso tem sido a minha oração. Porque se Deus não vai converter, mas eu creio que Deus vai dar um jeito, vai abençoar a nação brasileira, porque aqui tem um povo justo que não merece tamanha roubalheira que está acontecendo na nossa nação. Então nós aprendemos com esse texto que uma pessoa verdadeiramente convertida não continua com as suas práticas anteriores, antes passa a fazer o bem, torna-se uma pessoa do bem e vai e tem possibilidade até de ajudar outros em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, abençoe a nossa nação, te dê uma boa quarta-feira. Hoje é o dia da nossa bandeira, por isso é que eu comecei com o hino e vou encerrar ouvindo ainda um pouco do nosso hino da bandeira nacional brasileira. O pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Oh, glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe o Brasil.